Televisão São Tomense, Jornal das Sextas. Boa noite. Cerca de 300 estudantes deverão deixar o país ainda este ano para formação profissional em Portugal. O Primeiro-Ministro reuniu-se esta sexta-feira com os pais encarregados de educação dos referidos estudantes. Mas a verdade vem sempre à superfície, mesmo na política, porque... O Primeiro-Ministro esteve esta sexta-feira no Centro Profissional Brasil São Tomé e Príncipe para presidir o encontro com os alunos, pais e encarregados de educação no quadro do processo de bolsa de estudo. Mais de 250 estudantes bolseiros deverão deixar o país ainda este ano para a formação profissional em Portugal. Para já, cerca de 100 processos estão dados como finalizados junto da Embaixada Portuguesa. Agradeço a todos por essa hipótese e essa oportunidade de dar os nossos filhos para formar e ser filho de Santo Tomé. Espero que eles tenham bom êxito e que regressem e que tenham sucesso na carreira. Não tem conseguido, mas vamos lá ver esse ano, né? Quem sabe? E ele deve viajar quando? Bem, isso em princípio nós não sabemos. Aquilo vai depender agora lá da Embaixada, tá vendo? Sim, sim. Bilhete de passagem, dinheiro, essas coisas, sabe, vida não está fácil. Tem que ser tudo em nosso custo. Pronto, o custo dos pais, tá vendo? E o que o governo garante aqui, afinal? Aqui garante só estadia dos miúdos lá, através da parceria do governo e o governo português, né? Desde 2019, o Ministério da Juventude diz ter já enviado para Portugal mais de 1000 estudantes bolseiros para a formação profissional. Neste momento já enviamos acima de 1000 jovens para o curso profissional em Portugal e este ano já estamos com um engajamento aproximadamente em torno de 300 estudantes. Neste momento, este encontro é no sentido de trazer todas as informações que nós entendemos ser pertinentes para os estudantes, os encarregados de educação, no sentido de eles estarem aptos para que percebam este processo, para que percebam como é que é feito o processo de formação, as escolas, as condições que serão postas e, sobretudo, para sensibilizar os pais no sentido de contribuir para que os comportamentos dos alunos permaneçam de forma bastante aceitável para que o Ministério também continue a engajar mais bolsas para a formação profissional dos jovens santomenses. O Primeiro-Ministro afirma que o investimento no capital humano é fundamental e espera que os jovens que vão deixar brevemente o país sejam embaixadores e que tenham um comportamento digno. O investimento na educação é o melhor, no capital humano, é o que nós temos estado a fazer. E sabemos que esses jovens, depois de terminarem os estudos, portanto, os estudos ao nível interno, demandam a prossecução, não é, de estudos quer profissionais mais especializados ou superiores. E naturalmente que nós viemos aqui conversar com os pais e os encarregados de educação para envolvê-los nesse processo. Esses meninos vão deixar o país, mas acabam por ser lá fora os nossos embaixadores, têm que ter um comportamento digno, não é? À altura das expectativas que nós depositamos sobre os santomenses, têm que carregar consigo a nossa identidade, a nossa bandeira, a nossa forma de ser e de estar. E, naturalmente, o Ministério da Juventude tanto vai também fazer o acompanhamento desses estudantes e por isso é que nós pedimos às famílias também que se envolvam para nos ajudarem para que esses estudantes possam ter o melhor resultado possível, poderem brilhar lá fora. Pedimos a cada um não que sejam bons, nós queremos que eles sejam muito bons e excelentes enquanto santomenses. Governo a reunir com os alunos, pais encarregados de educação para falar sobre o processo de bolsa de estudo de cerca de 300 estudantes que deverão deixar o país ainda este ano para Portugal. O programa de aprendizagem digital vai arrancar este ano letivo em 6 escolas do país. Esta sexta-feira, a Ministra da Educação e Ensino Superior presidiu uma ação de capacitação destinada aos responsáveis de diferentes estabelecimentos de ensino. O
O Ministério da Educação e Ensino Superior, em parceria com o UNICEF, deu início esta sexta-feira uma ação de sensibilização e de capacitação aos responsáveis escolares que vão implementar o programa de aprendizagem digital. O Fundo das Nações Unidas para a Infância afirma que é preciso educar para o mundo digital, mas reconheceu a necessidade de maior rigor para a segurança dessas mesmas crianças. A preocupação com o programa de aprendizagem digital vai muito além do apertrechamento das escolas ou de conseguir a conectividade. Queremos que o país, e em especial as crianças e os adolescentes, façam um bom uso dos recursos digitais e que possam recuperar o gap, aquela diferença e aquilo que se perdeu durante o Covid em termos de educação. Por isso vocês são essenciais, pois vocês vão ser aqueles que vão guiar este processo. Precisamos que vocês tenham persistência, foco e energia para estimular aos colegas. O digital é uma nova linguagem e qualquer linguagem exige tempo para que possamos nos familiarizar e apropriar dela. Assim sendo, precisamos ter clareza que o processo de capacitação dos professores, dos estudantes, é de longo prazo e precisa de pessoas determinadas, formadas, que acreditam em um futuro melhor. O projeto piloto, que vai arrancar em 6 escolas primárias e secundárias no próximo ano letivo, com apoio do Governo da Região Autónoma do Príncipe e da UNICEF, irá permitir inovar a pedagogia com as novas tecnologias. Na era do reinventar a educação, São Tomé e Príncipe é chamado a construir a sua educação transformadora. Uma oportunidade para cada um de nós contribuir com o seu melhor, em bloco, de forma a termos a verdadeira escola que queremos. Uma escola que também produz adolescentes e jovens preparados para prosseguimento dos seus estudos e da sua vida profissional, com as habilidades que o mundo do trabalho do século XXI exige em qualquer parte do mundo. Os conteúdos desta plataforma digital vão possibilitar aos professores e alunos responder cada vez melhor os desafios de investigação e da prática pedagógica ativa. Com este programa, será possível pensar em subprogramas e ações para a recuperação das aprendizagens e em resoluções para o problema de evasão e do abandono escolar, principalmente na educação básica. Caríssimas e caríssimos, a escola que queremos exige diálogo e busca dos entendimentos necessários para que não haja sobressaltos nas estratégias de melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Exige ainda um espírito de liderança para uma gestão cada vez mais proativa, pois é visível que estão sempre à frente das outras as escolas com lideranças fortes. Governo e UNICEF na consolidação do programa de aprendizagem digital. São Tomé e Príncipe recebeu nota positiva ao nível internacional na matéria de luta contra o HIV-Sida. No Jornal das Sextas está o coordenador do programa de luta contra o HIV-Sida e tuberculose, o médico Bonifácio Souza. Doutor, boa noite. Antes de mais, os nossos parabéns por esse reconhecimento internacional. Obrigado. Boa noite a caros telespectadores. Obrigado à TVS por convidar para estar aqui e por realmente ter conhecimento que realmente o Programa Nacional de Luta contra a SIDA foi avaliado, houve uma avaliação externa através de um consultor, uma consultora internacional, veio cá para avaliar qual é a evolução da situação da HIV-Sida com relação aos 3 indicadores que concorrem para a eliminação do VIH-Sida até 2035. Portanto, quais são já agora? São os 3 indicadores. Temos o primeiro 95, isso quer dizer que
o país assumiu o compromisso de diagnosticar 95% das pessoas estimadas vivendo positivamente com VIH-Sida. O segundo indicador, chamado segundo 95, significa dizer que temos que colocar no tratamento 95% das pessoas que foram diagnosticadas positivamente com VIH-Sida. E o terceiro indicador, chamado terceiro 95, significa dizer que temos que atingir 95% das pessoas que estão no tratamento de VIH-Sida que atingem uma carga viral indetetável. Portanto, a partir daí, então, poderemos concorrer para a eliminação do VIH-Sida através, como eu disse atrás, da estratégia 3,95. Primeiro 95, segundo 95, terceiro 95. Mas quer aqui revelar-nos o trunfo que o programa está a utilizar e que está a concorrer para esse sucesso que acabamos de ter agora na luta contra o HIV-Sida? O triunfo baseia-se no engajamento, na mobilização de todos os profissionais de saúde, não só as associações que trabalham juntamente com o VIH-Sida. E é um trabalho que nós estamos a fazer há mais de 15 anos, portanto, posso dizer que realmente os resultados vão chegando pouco a pouco. E também, não esquecendo que nós temos um grande financiador, que é o Fundo Global, que tem apoiado muito e, aliás, financiado muito as atividades de luta contra a VIH-Sida, desde 2005 que o país vem vivendo com o apoio do Fundo Global. Portanto, tudo isto resulta no grande engajamento, na grande motivação do pessoal para que realmente possamos eliminar o VIH-Sida. E também, como eu disse atrás, não só isso deve-se ao Ministério da Saúde, aos profissionais de saúde, como também às ONGs que também trabalham juntamente na luta contra o VIH-Sida. Volto a colocar a questão, que estratégia, não é, concretamente no terreno, estão a utilizar e que está a concorrer para este indicador positivo na luta contra HIV-Sida em São Tomé e Príncipe? Relativamente em matéria, sobretudo, de prevenção, o que é que têm feito no terreno? Bom, no terreno temos uma equipa, que é uma equipa multidisciplinar, liderada por uma ONG Apoio à Vida, pessoas vivendo com VIH-Sida. E não só, temos a ASPF e também temos uma associação também chamada ASPA-TV. São as ONGs que nas comunidades, sobretudo as comunidades mais prevalentes por VIH, fazem trabalho de comunicação para mudança de comportamento, oferecem teste e aqueles que realmente são diagnosticados positivamente, há uma equipa que fará todo o possível para que essa pessoa possa beneficiar de um tratamento de VIH. Também dizer também que da parte do programa também temos uma equipe que deslocamos também para as atividades de comunicação, mudança de comportamento e testagem voluntária. Trabalhamos diretamente também com as igrejas, envolvemos a igreja nesta luta, envolvemos também os praticantes da medicina tradicional nesta luta, envolvemos adolescentes e jovens na vida escolar. Portanto, são essas séries de atividades e não esquecendo da população-chave que nós também trabalhamos com ele. Fazemos sensibilizações na cadeia, promovemos a distribuição de preservativo na cadeia, fazemos teste na cadeia, introduzimos a estratégia de todos os reclusos ao entrarem devem fazer teste de VIH, tudo isso para que realmente nós possamos diagnosticar aqueles que realmente são afetados e oferecer-lhes o tratamento de forma a eliminar a cadeia de transmissão. Portanto, hoje em dia nós só podemos pensar na eliminação do VIH-Sida através do tratamento, que é com tratamentos antirretrovirais, e que nós vamos conseguir
levar o indivíduo a uma carga viral indetetável e eliminar a cadeia de transmissão. Portanto, quer dizer que a sensibilização tem sido uma arma potente. Muito poderosa. E também nós temos, não nos esquecer, nós temos o Instituto de Igualdade de Gênero, que também é o nosso parceiro na luta contra a VIH-Sida, trabalhando com algum grupo-chave chamado Homens que Fazem Sexo com Homem, os profissionais de sexo, levando a cabo as atividades de sensibilização, distribuindo preservativo, oferecendo teste e todas aquelas ou aqueles que forem infectados, oferecemos o tratamento e realmente eles estão sendo seguidos. E é a partir dessa estratégia que nós estamos a conseguir esses bons resultados. E tendo em conta o estigma que existe ao nível da própria sociedade, que estratégias estão a utilizar no sentido de atender esses pacientes? Com relação à problemática de estigma e discriminação, nós estamos a utilizar as pessoas que vivem com a doença e poder fazer o aconselhamento na primeira pessoa. Portanto, os elementos que compõem a Associação Apoio à Vida são as pessoas que vivem já com a doença e eles estão muito mais preparados para sensibilizar as pessoas, sobretudo aquelas que são positivas, de forma a diminuir o estigma e autoestigma, porque nota-se que realmente dentro das pessoas que vivem com VIH-Sida existem alguns problemas relacionados com autoestigma. O que nós sabemos que o VIH-Sida hoje já não é tabu, portanto, e fazendo realce a isto, notamos realmente que a questão de estigma, discriminação está diminuindo. Houve um estudo que se fez há 3 anos atrás, dentro da população vivendo com VIH-Sida, e concluiu-se que realmente o que realmente prevalece mais são autoestigma. Portanto, próprias pessoas vivendo com VIH-Sida fazem a sua autodiscriminação. Então, nesse sentido, nós promoveu-se a sessão de educadores de pares. Quer dizer que as pessoas vivendo com VIH-Sida vão educando as outras pessoas no sentido de eliminar o autoestigma, de forma que eles possam viver positivamente com a doença. Quer dizer que essa associação Apoio à Vida veio revolucionar a luta contra a SIDA em São Tomé e Príncipe, se assim podemos considerar? Sim, podemos considerar, porque antigamente era um fenômeno, era um tabu falar de VIH-Sida, era um problema conseguir sensibilizar as pessoas para fazer teste, era um problema sensibilizar aqueles que são positivos, sensibilizar para o tratamento. Quando surgiu a Associação Apoio à Vida, que realmente assumiu a sua condição serológica e começou a fazer trabalhos de sensibilização e, sobretudo, na primeira pessoa, nas comunidades. Portanto, isso veio revolucionar a problemática de VIH-Sida com relação ao estigma e discriminação, e hoje as pessoas convivem realmente muito normal com isso. Como eu disse, a questão do estigma e discriminação está diminuindo, a questão da autoestigma também está diminuindo, porque nós temos realizado ações dentro da população de VIH no sentido de fazer reduzir o autoestigma. Tendo em conta o apoio que esta associação vem dando às autoridades nesta luta contra HIV e SIDA, que tipo de apoios também eles recebem, essa associação recebe em compensação? A associação recebe apoio através do Fundo Global, do projeto Associação Fundo Global, está recebido apoio porque eles realizam as atividades, essas atividades são subvencionadas, são financiadas pelo Fundo Global. Receberam meios rolantes, também financiado pelo Fundo Global, recebem cesta básica, também financiado pelo Fundo Global, e da parte do governo realmente eles têm recebido da parte do governo o apoio, só que nesses últimos anos, tendo em conta a situação econômica, não têm recebido esse apoio, mas geralmente eles costumam receber apoio também da parte do governo. Também relativamente ainda a esta matéria, doutor, a administração, ou seja, o antirretroviral que se começou a aplicar aos doentes de SIDA de forma gratuita,
Que diferença isso tem feito no combate à própria doença? Hoje a estratégia, como disse, a estratégia está baseada no tratamento. Quer dizer que o antirretroviral joga um papel muito importante no tratamento do doente, no segmento do doente. Porque é com o antirretroviral que vai impedir que a pessoa não morra de VIH-Sida. É com o antirretroviral que vai impedir que a pessoa não volte a transmitir a doença para outra pessoa. Portanto, o antirretroviral é um ganho que nós podemos considerar, portanto, um medicamento para a população de VIH-Sida, para as pessoas infectadas, é um medicamento milagroso. Nós, ultimamente, reunimos com as igrejas, temos feito trabalho com as igrejas, porque nós sabemos que alguma percentagem das pessoas que vivem com VIH-Sida ainda acreditam que a igreja cura, tendo em conta as propagandas de algumas seitas religiosas com relação à cura. Então, nós vimos que realmente tem havido alguns, não muito, mas um número, podemos dizer, que pode realmente afetar em termos de mortalidade sobre HIV-Sida, porque o objetivo é zerar óbitos com relação a VIH-Sida. Então, nós estamos a trabalhar com as seitas religiosas no sentido de fazer eles entenderem que... Mudança de comportamento. Exato. Porque a igreja pode constituir um refúgio e não o centro de tratamento para os pacientes que vivem com esta doença. Doutor, nós sabemos também o outro fator que poderia ser impeditivo, não é? Tem a ver com o surgimento da Covid-19, agora caso concreto de dengue. Nós sabemos que ao nível internacional toda a atenção esteve direcionada para o atendimento aos pacientes com Covid-19 e luta também contra esta pandemia. Agora é o caso da dengue, mas isso não afetou o programa de luta contra a SIDA. Bom, afetou um pouco porque realmente com a pandemia Covid-19 o programa, nós tivemos um impacto, podemos considerar negativo, não afetando muito a operacionalidade das atividades do programa, mas em termos de parceiros, portanto, isso afetou, porque nós tivemos, com o surgimento da pandemia Covid, tivemos uma redução de 2 parceiros que realmente antes financiavam as atividades do VIH-Sida, mas por razões do surgimento da pandemia Covid, e as verbas foram direcionadas para poder dar cobertura e nós ficamos um pouco lisados, mas não na sua muita totalidade, porque nós dependemos mais do projeto Fundo Global, que é um projeto que foi financiado para 3 anos, nós estamos no 2º ano, portanto, quase 80% das nossas atividades estão sendo financiadas com Fundo Global. Já falamos do sucesso nesta luta contra HIV-Sida, mas se calhar os nossos telespectadores estarão a perguntar qual é a real situação da doença em São Tomé e Príncipe. Número de casos, número de óbitos nos últimos tempos, particularmente, doutor. Bom, com relação à situação epidemiológica, nós, neste momento, continuamos ainda com a prevalência de 0,5% na população geral. Portanto, era suposto nós termos feito um estudo de prevalência em 2014, ou em 2019, não foi possível por razões de financiamento, então estamos a preparar para que em 2024 possamos a fazer. Mas todavia, nós... 0,5% representa exatamente quantas pessoas? Pode representar por volta de 1.500 pessoas. Que vivem com VIH-Sida. E nessa percentagem, neste momento, nós temos por volta aproximadamente 1.000 pessoas no tratamento com antirretroviral. Por essa razão que nós, o segundo 95, nós estamos muito próximos de chegar ao segundo 95. Com relação ao primeiro 95, também nós já diagnosticamos, como eu disse, mais de 1.300 pessoas já foram diagnosticadas.
Por essa razão que o primeiro 95 estamos muito próximos de atingir o primeiro 95. Disse que têm trabalhado também com médicos tradicionais. O que é que esses médicos têm contribuído? O que é que eles fazem em apoio a esses doentes, concretamente? Portanto, nós trabalhamos com eles no sentido de sensibilizá-los para a mudança de comportamento. Nós sabemos que eles realmente, há 10, 12 anos atrás, os que praticam medicina tradicional faziam publicidade de que eles tinham medicamento que curava a SIDA, quando realmente isso não é verdade. Então, houve uma necessidade de nós trabalharmos com eles, fazer-lhes entender que realmente os medicamentos que eles utilizam para tratar a A ou B, C, não são medicamentos capazes para tratar o VIH-Sida, mas sim que eles devem fazer o quê? Promover, incentivar as pessoas infectadas para ir à busca de um tratamento médico e sensibilizá-los também para que realmente essas pessoas possam também fazer uso de camisinha. Portanto, eles têm que ter um conhecimento da forma como a doença se transmite, da forma como a doença como se evita a doença e quais são os ganhos do tratamento com antirretroviral. Portanto, para evitar a morte. Então, eles, uma sessão, eles todos estão sensibilizados e concordaram conosco que realmente os medicamentos que eles utilizam para tratar outras doenças, né, não são potentes ou não são considerados medicamentos fortes para tratar antirretroviral e que a única aposta para o tratamento antirretroviral a única aposta para o tratamento do VIH-Sida é o antirretroviral. É mesmo tratamento e não cura? É só tratamento e não cura. Dr. Bonifácio Souza, médico, coordenador do Programa Nacional de Luta contra HIV-Sida, aqui com toda a incidência daquilo que tem sido a luta que o país está a travar para a eliminação ou a melhoria do quadro desta doença em São Tomé e Príncipe, aqui também com a sua reação relativamente à nota positiva que acaba de receber internacionalmente o país nesta luta que vem sendo travada há muitos anos contra o HIV-Sida em São Tomé e Príncipe. Doutor, obrigado por estar em direto no Jornal das Sextas. Obrigado eu por essa oportunidade. Boa noite. O fogo consumiu uma residência e deixou outras 4 parcialmente queimadas na noite de ontem no reboque da cidade capital. A queima de serradura poderá estar na origem do incêndio. É tudo o que restou depois do infortúnio que bateu a porta destes sinistrados em Reboque capital. Segundo Edith Barros, a maior lesada que viu a sua residência ser totalmente reduzida a cinzas, a queima de serradura por parte de um vizinho poderá estar na origem do sinistro. O que aconteceu é o seguinte, houve um vizinho aqui perto que estava a queimar serradura, mas eu chamei-lhe a atenção, ele veio, olhou o quê, mas no dia seguinte ele tentou puxar um bocado, mas já tinha fogo. E eu estava, depois disso, eu fui pondo água. Fui deitando água, mais tarde fui relaxar um bocado na sala. Quando eu só ouço um estrondo. Quando vou, já vejo fogo. Iniciou mesmo aqui onde tinha a serradura. Não deu para salvar nada. Eu só vim desligar o quadro. Depois saí, até apanhei um bocado de coisa de queimadura aqui, assim, um bocadinho de coisa. Depois eu saí, não deu para salvar nada, eu fiquei assim. O menjeiro bentou casa, passava a casa da sua pessoa. Através da intervenção rápida da população e do corpo de bombeiros foi possível evitar que o pior acontecesse. Contudo, a falta de via de acesso dificultou toda a operação. Bombeiro veio cedo mesmo, só que não tem estrada, não está entendendo, jornalista. Não tinha como fazer, mas a gente soldou mangueira para fazer, mas não tinha como mais. E a população ajudou? Ajudou, fez de tudo, até que sabe que a água não tem água, cadinho agora que a gente começou a tirar, fazer, mas não tinha como solução. Perante a situação, os lesados pedem apoios.
Gostaria que aquele apoio que viesse de qualquer pessoa, que dessem uma mão, porque assim não está fácil. Não está fácil. Morava sozinha? Eu mais 2 pessoas, nós éramos 3, mas uma não se encontra no país. Ela está agora para chegar até amanhã. Depois com um desse aqui, esse rapaz, eu sozinha que estava em casa. Mas eu chamei esse senhor a atenção dessa serradura. A pessoa que tem bom coração, dá um barrote ou um zingo, o quê? Para dar só uma mão. Fogo, mais uma vez, fazendo das suas desta feita em Riboque, capital. O consórcio Alizei Coatela, em parceria com a Fundação Flutanon, organizou na Praça da Independência uma feira gastronómica com o objetivo de promover os produtos transformados localmente, uma atividade que surge no âmbito do projeto Priasa 2. No âmbito do projeto Priasa 2 foi realizada uma feira gastronómica na Praça da Independência com o intuito de divulgar os produtos transformados localmente. Uma atividade organizada pelo consórcio Alizei Coatela e a Fundação Flutanon. Viemos mostrar à população alternativas, tanto é que fizemos nessa feira também algumas demonstrações culinárias para incentivar as pessoas a consumirem o nosso produto e mostrar alternativas também para substituir, digamos, ou alternativa, como eu disse, o famoso arroz, não é? Porque a população está virada mais para o produto que é importado do que aquilo que é o nosso, que tem um valor nutricional elevado e que pode suprir, digamos, as nossas necessidades diárias. A população pode experimentar diversas iguarias e sabores. A atividade superou as expectativas, segundo a coordenadora do consórcio Alizei Coatela, Cecília Brandão. Porque inicialmente houve alguns atrasos do pessoal, mas as pessoas foram chegando em massa. Grande parte de produtores e transformadores escoaram todos os produtos. É satisfatório para nós, tendo em conta que o nosso objetivo é divulgar e valorizar o consumo dos produtos locais. A descentralização das suas atividades é um sonho que se pretende realizar, conforme manifestou a coordenadora. Nós costumamos sempre realizar mesmo no distrito de Água Grande, concretamente na Praça da Independência, umas vezes na Praça Yongato. Mas quem sabe posteriormente poderemos deslocar a outras localidades, a outras cidades de Santo Tomé, não é? De outros distritos, para divulgar mais também os nossos produtos. O consórcio Alizei Coatela, em parceria com a Fundação Flutanon, organiza feira gastronómica com o objetivo de promover os produtos locais na Praça da Independência. E a Fundação Flutanon decidiu criar o projeto Sabores de Pão de São Tomé e Príncipe. Objetivo: incentivar a produção e consumo de pão produzido com farinhas de frutas locais, nomeadamente fruta-pão, bananas pão e prata, mandioca, matabala, batata doce e abóbora. No Jornal das Sextas está a técnica da Fundação, Cecília Brandão. Boa noite. Numa altura em que a farinha de trigo está cada vez mais cara no mercado internacional, em que o arroz também começa a se escassear, não é? E o preço a dobrar, fruto da conjuntura internacional, é bom começarmos a pensar em alternativas. E o consumo, privilegiando neste caso o consumo de produtos locais. É o que pretendem com Sabores de Pão de São Tomé e Príncipe. Obrigada pela oportunidade. Bom, o projeto Sabor do Pão de São Tomé surgiu com o objetivo de criar cadeias de valores dos nossos produtos locais. Neste caso, as nossas farinhas.
Então, foi feito um trabalho para cumprir esta cadeia de valor. Nós trabalhamos com os agricultores, trabalhamos com as unidades de transformação e também trabalhamos com os padeiros, para que tenhamos um pão com percentagem de farinha local. Sabemos que o trigo, hoje em dia, está a um valor muito elevado. Então, o nosso objetivo é adicionar ao trigo um valor nutricional que é necessário para a nossa alimentação, que é também o mais saudável possível. Daí sabores de pão de São Tomé e Príncipe. A grande questão que se coloca tem a ver com a própria sustentabilidade deste projeto. Como encontrar diversas farinhas para garantir este pão? Bom, o sabor do pão de São Tomé e Príncipe, este é um projeto piloto. Iniciou-se por um ano, houve adenda e chegamos a um ano e tal. Nós trabalhamos com os agricultores, neste caso 70 agricultores foram beneficiados e 4 unidades de transformações para transformar esses mesmos produtos em farinha. Essas 4 unidades estão descentralizadas, neste momento não existe nenhuma em Água Grande, mas podemos encontrá-la ao nível de Lembá, ao nível de Cantagalo, ao nível de Lobata e também ao nível de Cauê. Então são 4 unidades de transformações que até o momento têm produzido farinhas nossas, farinhas com uma qualidade, porque têm um acompanhamento técnico suficiente para produzir e abastecer o mercado local. Estão a produzir apenas farinha ou já estão a fabricar o pão? Bom, as unidades têm estado a produzir as farinhas e os padeiros também têm estado a produzir os pães com percentagem de farinha local. Percentagem por quê? Porque não se pode introduzir no mercado um produto 100%, porque ainda não conhecemos a tendência, o gosto da população. Então, o objetivo foi de introduzir um pão feito com percentagem de farinha local. Neste caso, nós utilizamos sempre a percentagem de 5% a 20%. Os 5%, nós utilizamos as farinhas, neste caso a farinha de fruta-pão, porque digamos que o sabor é muito forte, um sabor soberbo, digo eu, porque a fruta-pão tem um aroma e um sabor tão forte que não se pode adicionar muito à farinha do trigo. As restantes farinhas são mais, digamos, mais moderadas, consegue-se trabalhar mais com elas. Relativamente à farinha de batata doce, da mandioca, do matabala, já começaram também a utilizar? Já sim. E posso garantir que são produtos excelentes, porque em termos de... porque as nossas farinhas são pobres em glúten. Isto enriquece mais a propriedade do nosso produto, porque hoje em dia sabe-se que há muitos problemas de saúde, então a tendência é as pessoas consumirem aquilo que é nosso, aquilo que não tem glúten. Então a farinha de batata doce é uma farinha boa, ela em si pode ser feita, transformada em pão, como também em papa, por exemplo, para os bebês. E se as pessoas quiserem adquirir o pão, terá que ser nos distritos que mencionou, porque em Água Grande não se vê, do momento. As farinhas podemos encontrar... o pão concretamente. Mas o pão podemos encontrar em todos os distritos. Temos em Água Grande, atrás da cadeia, temos em Praia Camboa, temos em Guadalupe, temos em Água Sampaio, nós temos em Neves, temos 2 pontos, 2 padarias em Neves, temos em Santa Catarina, temos no distrito de Cantagalo, em Claudino Faro, nós temos também em Porto Alegre um grupo de padeiros, onde tem uma padaria que produzem pães e diversos produtos feitos com a farinha local. E qual é o valor nutritivo já agora deste pão Sabores de São Tomé e Príncipe?
podemos pegar como exemplo aquilo que se faz com base, por exemplo, da farinha de fruta-pão. Bom, farinha de fruta-pão, como todos nós sabemos, todos os nossos frutos os produtos farinhentos são produtos que têm uma certa proteína, têm um certo valor calórico também, mas a fruta-pão, como eu havia dito, em termos de percentagem, é utilizada muito inferior em relação às outras farinhas devido ao sabor. Mas, contudo, ela ajuda muito, porque já tivemos até algumas conversas com um médico tradicional, até que descobrimos que elas também servem para alguns tratamentos também tradicionais em termos de saúde. Mas não tentaram, junto a um nutricionista, ver o valor deste pão que estão a produzir por exemplo, com base na farinha de fruta-pão? Nós ainda estamos, como eu disse, em um projeto piloto, começamos agora, estamos à espera e contamos com as novas parcerias para prosseguir, porque é necessário que haja uma parceria com a CIET, mais parceria com o Ministério de Saúde. Não houve essa avaliação ainda ao nível da CIET? Ainda não, porque como sendo um projeto piloto, nós começamos agora com a produção dos pães, mas vamos continuar, mesmo o projeto ter conhecido o seu término no dia 31 do mês de agosto. Nós vamos continuando dando assistência técnica aos padeiros e também fazer acompanhamento junto aos padeiros, e pedimos também desde já, quem sabe, uma colaboração do CIET junto a essas padarias para continuarem como também garantirem a qualidade do próprio produto. Falando da própria sustentabilidade, de que forma vocês conseguirão no futuro garantir a sustentabilidade deste projeto com quantidades suficientes de farinha para a produção do pão, uma vez que, se falarmos desses próprios produtos, quer a banana até a matabala, sabemos que o mercado ainda não tem uma produção suficiente, tanto é que os preços são ainda altos. Como levar para o setor de transformação, uma vez que há essa dificuldade ainda? Vão incentivar, sobretudo, os produtores? De que forma? Vão também trabalhar na matéria de transformação, dotando as cooperativas de meios próprios para que houvesse essa transformação desses produtos no momento de excedente? É um aspecto que inicialmente não frisei, é que o projeto Sabor do Pão de São Tomé e Príncipe é implementado pela Frutanom, a Fundação Frutanom, em parceria com outras ONGs e federação, neste caso a FENAPA, que é uma federação de agricultores, e também a Zatona, que atua ao nível de associativismo. Com a FENAPA houve um trabalho, formação técnica, aos 70 beneficiários desse projeto, 70 agricultores, receberam a formação técnica, com técnica de plantio, tratamento das plantas, e também receberam as plantas como incentivo para multiplicar a sua produção. Receberam as plantas, houve um acompanhamento técnico para avaliar o desenvolvimento, neste caso, das plantas. Uns até já começaram, no caso de matabala, a recolher boas matabalas, uma matabala de qualidade. E em termos das unidades de transformação também receberam formações, acompanhamento técnico, estão aptos para produzirem, porque para além de receberem kits com farinha, receberam também formações práticas teóricas, receberam equipamentos, então estão em condições de trabalhar, porque já vinham a trabalhar, então isso é mais um impulso para continuarem a produzir. Até onde é que pretendem levar este projeto? Bom, o projeto pretende ir
o mais alto possível. Digamos, nós gostaríamos que todas as padarias a nível nacional produzissem pão com percentagem de farinha local. Houve esse processo, que é um projeto piloto, mas pretendemos, se conseguirmos novo financiamento, espero que sim, de nós introduzirmos também nesse projeto, no sistema, as nossas grandes padarias aqui na cidade capital. Não querem o envolvimento do próprio governo, do Ministério da Agricultura, no sentido de incentivar a produção para que a transformação ocupasse o seu respectivo lugar e dar vazão a este projeto Sabores de Pão de São Tomé e Príncipe? Olha, o trabalho feito sempre envolveu o Ministério da Agricultura. Isto porque o Ministério, na qualidade do Ministro da Agricultura, tem sempre nos apoiado neste sentido, inclusive tem nos ajudado na advocacia junto aos outros membros do governo, para que haja continuidade e apoio para aumentar a produção e desenvolvimento desta cadeia de valores. Cecília Brandão, técnica da Fundação Flutanom, aqui com o projeto Sabores de Pão de São Tomé e Príncipe, um projeto que pretende incentivar a produção e consumo daquilo que é nosso através de farinhas, diversas farinhas, quer de matabala, de batata doce, de bananas, pão e prata, de fruta pão e, portanto, Cecília Brandão, aqui com tudo que está a ser feito para que este projeto tenha pernas para andar em São Tomé e Príncipe, para que o consumo de pão seja com base nos produtos, passo a redundância, produzidos localmente. Cecília, obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Uma missão da Comissão Eleitoral Nacional encontra-se na Ilha do Príncipe no âmbito dos preparativos para as eleições de 25 de setembro. Capacitar os intervenientes no processo eleitoral é um dos principais objetivos da missão. No âmbito dos preparativos com vista à realização das eleições legislativas, autárquicas e regionais a serem realizadas no país, a equipa da Comissão Eleitoral Nacional, nesta missão, à semelhança do que já aconteceu em São Tomé, iniciou esta sexta-feira na Ilha do Príncipe um pacote de formação cujo pontapé de saída deu-se com os elementos da Comissão Eleitoral Regional e formadores para a sociedade civil em geral. A Comissão Eleitoral Nacional é o órgão criado, um órgão independente criado para preparar o ato eleitoral, para preparar as eleições, criar as condições e preparar as eleições. Daí que há toda uma necessidade de dotar de formação todos os intervenientes no processo. Temos hoje formação com a Comissão Eleitoral Regional, temos com os formadores, estes participam permanentemente em todas. Temos o encontro com jornalistas, como disse, teremos com os partidos políticos, teremos com a sociedade civil. Olha, e este ano também estamos a dar formação aos portadores de deficiência física. Durante os 4 dias, a missão da Comissão Eleitoral Nacional na Ilha do Príncipe levará para conhecimento dos formandos os 30 passos sobre o ato eleitoral. Nós temos um manual que comporta 30 passos, que justamente elenca tudo relativamente ao processo, ao ato eleitoral do dia 25. O ato inicia às 7 da manhã e com a abertura das mesas e depois todo o processo de votação e termina com o encerramento, que é às 17. Claro que nos nossos 30 passos comporta a parte ao encerramento às 17. Entretanto, se houver gente
ainda na fila, é distribuída senhas para que estas pessoas exerçam. Claro que quem chegar depois das 17 já não terá o direito de exercer o direito de voto. Integra esta missão da Comissão Eleitoral Nacional Ilha do Príncipe uma equipa do PNUD, enquanto parceiro desta instituição pública. Essa ação na parte da educação cívica, nós estamos diretamente ligados com o PNUD, que tem sido um parceiro tanto lá em São Tomé como aqui. Por outro lado, a secretária da Comissão Eleitoral Nacional, que chefia esta missão à região autónoma do Príncipe, deixou garantias de que a Ilha do Príncipe está pronta para as eleições de 25 de setembro. Eu diria que as condições estão criadas. Claro que alguns materiais eles são enviados à medida que chegam. Os boletins de voto, por exemplo, são fabricados em Portugal. E assim que eles chegarem a São Tomé, todo o resto, tudo que for, à medida que chega, a gente faz, eles são enviados à região autónoma. Ainda ontem trouxemos um grupo de materiais, maiormente os manuais, a coletânea da legislação eleitoral e um conjunto de materiais para equipar a Comissão Eleitoral Regional. O presidente da Comissão Eleitoral Regional, por sua vez, manifestou-se na ocasião a importância da missão a esta região do território nacional. Essa grande vertente de formação a nível dos formadores, que é bastante importante, porque todo o pessoal que vai lidar com o processo eleitoral tem que ter uma formação básica para passar aos formandos, porque vamos lidar precisamente com um processo que é bastante melindroso, que briga com os resultados finais e tudo isso. Missão da Comissão Eleitoral Nacional na Ilha do Príncipe, no âmbito dos preparativos com vista aos próximos embates eleitorais de 25 de setembro do ano corrente. Os 11 partidos políticos concorrentes às eleições de 25 de setembro, com destaque para as legislativas, já conhecem as suas respectivas posições no boletim de voto. O sorteio foi feito esta semana pelo Tribunal Constitucional. É com esta notícia que abrimos o nosso espaço de análise dos principais acontecimentos da semana. Moisés, boa noite. Boa noite, senhor jornalista José Bolsa. Boa noite, telespectador de São Tomé e Príncipe. Claro, enfim, eu penso que a partir deste momento os partidos políticos que estão envolvidos nas eleições legislativas tomaram a real consciência que, de fato, quando se faz o sorteio, parece que a partir daquele momento cada um se posiciona. De qualquer forma, é um exercício democrático e ainda bem que assim é o partido, através do seu mandatário, ter o privilégio de participar no sorteio e assim tirar o número que ele vai caracterizar no dia de voto. Claro que a partir deste momento as movimentações são maiores. Eu acredito que, enfim, é dizer que esperamos que corra tudo da melhor forma possível e que essas eleições que vêm aí não constitua para dividir mais os santomenses, mas para, enfim, nos unir e que tudo possa correr com muito civismo, muita cidadania. Nós somos todos santomenses e queremos o melhor para São Tomé e Príncipe. Um país como São Tomé e Príncipe, 11 partidos concorrentes às próximas eleições. O que é que isso representa? Bom, se estivermos a ver do ponto de vista do regime democrático, o exercício da democracia é mesmo isso, é a possibilidade de eleger e de ser eleito. Portanto, bom, 11 partidos, sim, enfim, se estivermos a ver em várias componentes, pode parecer, sim, algum exagero, pode parecer, dando a nossa dimensão e o número de habitantes que nós temos, mas se estivermos a ver também noutra perspectiva, a pergunta de partida seria por que, na verdade, tantos partidos e por que vai surgindo, a tendência é surgir cada vez mais. Por que isso? E isso sim é que é o grande debate para, enfim, cada santomense tomar a consciência e nós refletirmos à volta disso. Bom, de qualquer forma, a extensão dos partidos e grande número do candidato, na minha perspectiva, passa um bocadinho por descredibilização, quer do ponto de vista das pessoas
e quer do ponto de vista também dos partidos. No fundo é isso, é o cidadão comum sentir que ele não se revê naquele partido ou no outro e acha que ele pode também, de certa forma, mobilizar grupo de pessoas em torno da sua ideia e acreditando que pode dar o seu melhor para Santo Tomé e Príncipe. Mas para mim também, a quantidade dos partidos envolvidos nas eleições legislativas ou qualquer outra eleição, para mim aqui não é o fator mais importante. Para mim o fator mais importante é o santomense ter a capacidade, o povo santomense ter a capacidade de avaliar esses concorrentes, nesse caso a eleição legislativa, os partidos políticos, e ver de facto, não através da pessoa, mas através de um programa que de facto corresponde à expectativa dos santomenses e, enfim, e darmos um voto de confiança. E por falar em eleições, o Governo declarou aberto o novo ano letivo, mas as aulas só terão início em outubro, justamente por causa das eleições. Sim, o momento das eleições, como todos nós sabemos, é um momento de alguma euforia, um momento agitado. A campanha eleitoral tem isso, tem a movimentação de pessoas, de carros. De facto, eu acho que é uma atitude cautelosa, enfim, é salvaguardar as crianças, proteger as crianças para que elas não estejam nessa movimentação toda. Daí que eu acho que é legítimo, de forma que quando terminarmos isso, as crianças estarão livres de alguns perigos para elas regressarem às aulas. E na cerimónia que decorreu na Escola Secundária de Mestre António, o Primeiro-Ministro defendeu a necessidade de construção de um campo universitário para atender as demandas, sobretudo dos alunos que terminam o ensino secundário. Bom, não é sem tempo. Sim, não é sem tempo. Nós precisamos, basta ver o número dos alunos que terminam o 12º ano todos os anos, e já sabemos e temos a consciência que internamente não temos capacidade para dar resposta, e a tendência é sair para o estrangeiro. Mas mesmo sair para o estrangeiro também há aqui algumas limitações, desde o ponto de vista burocrático dos vistos, mas também deslocar ou enviar uma criança hoje para o estrangeiro tem custos adicionais, custo muito alto para as famílias, e nem sempre as famílias estão em condições de poder suportar. Daí que, se nós de facto tivermos a capacidade de tomarmos esse projeto como uma prioridade e criarmos aqui um campo universitário, claro, estaríamos a resolver um problema. Estamos a falar de educação, de formação, e qualquer país que quer se desenvolver tem que investir no homem, tem que investir na educação. Daí que eu acredito que deveríamos tomar esse projeto como uma prioridade. Não importa o governo, deveria sim tomar isso como uma prioridade, porque nós sabemos hoje, se nós fizermos um estudo e vermos quantos jovens que terminam o 12º ano e não conseguem dar sequência dos estudos por falta de oportunidade, estou a falar justamente porque a instituição pública que nós temos e as privadas não conseguem dar resposta. Daí que há sempre um grupo de alunos, e um grupo muito grande, que não consegue dar sequência dos estudos, porque de falta-nos um polo, centros acadêmicos. Daí que eu acredito que se tomamos isso como uma prioridade e levamos à frente, estaríamos a resolver aqui um problema muito, muito grande. Nigéria quer reforçar a cooperação com São Tomé e Príncipe em vários domínios, mas mais do que isso, quer que os dois países tenham voos diretos. Bom, regulares. Bom, nós estamos a falar da Nigéria. A Nigéria é a maior economia africana e, claro, que um país como São Tomé, temos a proximidade com a Nigéria, somos vizinhos, e se tivermos que fazer um estudo comparativo entre São Tomé e a Nigéria, desde o ponto de vista econômico e do ponto de vista populacional ou mesmo territorial, claro que estamos a falar de Nigéria, podemos considerar de um grande gigante. Daí que esse reforço de cooperação pode ser muito bom, pode ser por quê? Porque podemos ter aqui uma relação de cooperação com a Nigéria, mas nós, enquanto São Tomé, não conseguirmos tirar proveito dessa cooperação. Bom, a título só de exemplo,
espero não estar enganado, eu não acredito que haja muitos santomenses a fazer negócio na Nigéria, mas sei que existem muitos nigerianos a fazer negócio em Santo Tomé. Portanto, a cooperação é termos a capacidade de, enfim, tirarmos sim proveito, cada um tirar o seu proveito. E a maior parte das vezes estamos a falar do proveito econômico, que é o empresário nigeriano ter a possibilidade de vir a Santo Tomé fazer o seu negócio livremente, depois seguramente vai repatriar o capital para a Nigéria, logo é o Estado nigeriano a ganhar. Daí que ter os empresários também santomenses na Nigéria a fazer negócio para depois também repatriar capital para Santo Tomé. É assim que os países se desenvolvem. E estamos a falar também da ligação, não temos, e se houver vai ser muito bom. Isso vai facilitar a movimentação de pessoas e bens, e se quisermos estabelecer uma relação de cooperação e comercial forte, é preciso que haja via de comunicação, e claro que os voos diretos entre Santo Tomé e Nigéria estaria aqui a criar oportunidade e seria um input para os empresários, quer santomense e quer empresário nigeriano. A Nigéria é um grande mercado e tem um poder econômico forte, e eu acredito que com essa cooperação, se os empresários santomenses, nós os empresários santomenses, enfim, os homens empresários santomenses, se tiverem essa capacidade de entenderem que de facto o mercado nigeriano é um bom mercado, podemos fabricar muitos dos nossos produtos aqui e exportar para a Nigéria, transformar aquilo que nós temos. Agronegócio, claro, estamos a falar de produtos da terra que nós podemos transformar e exportar para a Nigéria. Portanto, eu acredito que vai ser uma boa oportunidade e estamos todos ansiosos para que isso venha a acontecer. No ramo do empreendedorismo, Agostinho Neto vai beneficiar de um centro de incubação e agronegócio. O projeto já foi apresentado à população local e tem um financiamento da Petrolífera Total. Bom, agronegócio é sempre um grande incentivo, porque nós estamos a falar justamente dos produtos que saem derivados da agricultura, do campo, para depois, enfim, ser transformado. Portanto, estaríamos aqui a incentivar o produtor, para que ele possa produzir mais, e depois estaríamos a transformar aquilo que é derivado da terra. Portanto, estaríamos a mexer com a economia em dois sentidos. No sentido da produção e no sentido da transformação. E um país como Santo Tomé, claro, que se nós investirmos na agricultura, só isso não resolverá o nosso problema. Resolverá o nosso problema se nós transformarmos aquilo que nós produzimos para depois exportar, por exemplo, para um mercado como a Nigéria, ou um mercado como o Gabão, que está aqui, é nosso vizinho. Portanto, se nós tivermos essa capacidade, podemos ter empreendedores, empresários fortes do ponto de vista financeiro, porque quem transforma e exporta consegue sim fazer um bom negócio. Daí eu penso que esse centro, essa incubadora, pode ser, depois estamos a falar de Agostinho Neto, que é uma comunidade, uma zona forte do ponto de vista agrícola. Daí que eu acredito que com esse centro vai haver incentivo, vai haver motivação, mas é preciso também fazer aqui um reparo que não basta termos centros, incubadoras, mas é preciso acompanhar as pessoas, é preciso formar, é preciso orientar, porque muitas vezes lá na comunidade o agricultor, o transformador, ele tem a vontade de fazer um pouco mais, mas ele não tem acompanhamento, ele não tem instrução. Portanto, na minha perspectiva, não é só nós investirmos nesse centro, mas também investirmos em recursos humanos que possam orientar, capacitar e direcionar as pessoas para fazerem coisas grandes. Moisés Viegas, com a análise dos principais acontecimentos da semana, aqui no Jornal das Sextas. Moisés, boa noite e obrigado. Boa noite. Homicídio de uma mulher de 42 anos de idade ocorrido em Ubabud, Sede, e violência doméstica dominam o balanço policial desta sexta-feira. Um caso de homicídio em Ubabud, Sede, onde um jovem agrediu, portanto, uma senhora de 42 anos de idade com recurso a uma garrafa e a mesma acabou por falecer.
Também se registrou o caso de violência doméstica na localidade de Micoló, onde, portanto, o padrasto agrediu o seu enteado com golpe de faca na costela e o mesmo ficou gravemente ferido, portanto, necessitou de cuidados médicos no Hospital Central Dr. Aires Menezes. Para este caso, portanto, enquanto o padrasto estava em discussão e agredindo a sua mulher ou a mãe do referido jovem, e o mesmo interveio, portanto, para pôr fim à referida agressão e foi agredido com uma faca pelo padrasto. Tivemos em Fundação Popular um caso, portanto, em que um menor de 16 anos, depois do desentendimento com a sua prima, queimou a referida prima com recurso a chá quente. E também em bairro do Hospital, portanto, o caso de desentendimento entre dois senhores, portanto, por razões de bebida alcoólica, um dos senhores agrede outro com manchinho, portanto, no braço. Esse caso também, o referido senhor foi socorrido ao Hospital Central Dr. Aires Menezes, onde careceu, portanto, haver alguma intervenção médica. Um caso de detenção na localidade de Colombo, portanto, por um jovem que agrediu a sua mãe. E também em Chimaló, na região autónoma de Príncipe, duas rivais, portanto, que se encontravam em briga, uma acabou atingindo outra com faca atrás da nuca, portanto, atrás da cabeça, e que ficou gravemente ferida, tinha que ser assistido no hospital local. Balanço policial para acompanhar na íntegra depois deste Jornal das Sextas. Do âmbito internacional, Portugal aprovou o Estatuto de Mobilidade no espaço da CPLP, decidido na última cimeira da comunidade. A boa nova foi avançada pelo primeiro-ministro português, que está em Moçambique a participar na 5ª cimeira Portugal-Moçambique. Viajar entre os outros países membros da CPLP e Portugal é agora mais fácil com a aprovação em Conselho de Ministros do Estatuto de Mobilidade decidido na última cimeira. Esta é uma das novidades que António Costa levou a Moçambique na visita oficial para a 5ª cimeira Portugal-Moçambique, em que tanto o primeiro-ministro português como o presidente moçambicano Filipe Nyusi quiseram demonstrar a força dos laços entre os dois países, laços que prometem ser ainda mais fortes com a entrada em vigor das novas regras. Com uma regra muito simples, é que todos os cidadãos de um Estado-membro da CPLP que peçam qualquer tipo de visto para entrar em Portugal, esse visto deve ser liminarmente concedido, imediatamente concedido, a não ser que haja ainda uma ordem de expulsão ou haja uma ordem de interdição no espaço Schengen. Nyusi aproveitou a presença de Costa para anunciar estar em estudo a construção de uma segunda plataforma de gás natural para responder à necessidade da Europa de encontrar alternativas ao fornecimento russo. A cimeira foi ainda pretexto para a assinatura de vários protocolos entre os dois países. O próximo encontro deste gênero vai ter lugar em Portugal, ainda sem data marcada, segundo anunciou António Costa. Jornal das Sextas, obrigado pela preferência, boa noite, bom fim de semana.